Cara de alto nível é uma coisa abundante? Homem alfa nos dias de hoje é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar pra trás. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. E eu vejo essa falha nos caras. Os caras querem impressionar e geralmente com fatores tão idiotas, né, mano? Geralmente é com carro, geralmente é com grana, geralmente é com camarote, com bebida, com umas coisas meio inútil, meio bizarras, sabe? Manter essa lógica do impressionar, brocha qualquer pessoa, velho. E no momento em que a gente virou essa chave, só dá tudo muito mais certo. A fluidez entra. Sim. Você sente o desespero do cara no olhar dele, na postura dele. Você olha pra aquele cara e fala, irmão, na energia dele. Esse cara tá desesperado, esse cara não transa há 2 meses, e ele tá completamente desesperado pra transar. Olha que engraçado, eu abri a caixinha ali, o pessoal mandar pra você. Falei, rapaziada, peço uma solução aí pro Gui e tal. Aí uma moça mandou assim, você acha que falta de dinheiro é motivo pra afastar o homem, ou isso pode soar como uma desculpa? Tipo, o cara não queria mais e não foi honesto, pegou ali talvez a situação financeira. O homem era sua mulher? É. Pelo que ela falou, parece que o cara usou isso de argumento pra poder largar dela, entendeu? Isso é mais improvável de acontecer, né? Eu vi um dado uma vez que falava que 80% dos divórcios do Brasil são associados a dinheiro. Sim. De fato, uma vida confortável ajuda muito mais uma relação mais harmoniosa, né? Sim. O dinheiro ele promove muito conflito, porque geralmente o cara é mais doido, geralmente o cara quer investir, quer fazer tal, Sim. E a mulher busca mais estabilidade, né? Então, chega uma hora que a mulher não aguenta, meus pais viveram essa situação. A gente chegou a sentar numa mesa, todo mundo, e minha mãe, economista por formação, falou, não aguento mais teu pai é maluco, teu pai quer fazer mais financiamento, quer sujar mais nome e tal. E aí a gente chorou tanto que a minha mãe falou, tá perdoado de novo e vamos continuar a vida. Mas eu acho mais improvável o cara em relação à mulher. Mas não dá pra negar, cara. Eu acho que é uma ilusão essa história de que rico casa com pobre e por aí vai, sabe? Sim. É lógico que eventualmente acontece, mas é raro, mas acontece sempre, né? Sim. Eventualmente acontece, mas é raro. Geralmente a classe old money vai casar com a classe old money, a classe rica com a classe rica e por aí vai. Os novos ricos e tal. Então, Sim, e se olhar isso pela perspectiva do Tantra, a importância do dinheiro na relação na energia vital, a gente teria a teoria do Tantra que fala sobre a Kundalini, nossa energia vital, que o primeiro chakra ali, na base do nosso genital, é onde ela mora. A serpente da nossa energia mora ali. E esse chakra geralmente é desalinhado por tudo que fere a nossa sobrevivência de forma direta ou indireta, branda ou intensa. Então, se o cara tá doente, com a perna quebrada, é difícil ele ter uma libido alta, uma vontade de viver, que é importante ressaltar que não é só sobre querer transar. Libido é sobreviver. Se o cara tá com a perna quebrada, com o braço quebrado, doente, gripado, naturalmente, se ele não é um cara saudável, ele terá menos libido. Assim como o cara que tá muito preocupado com dinheiro, tá endividado, não é organizado em nada, vem também daquele ditado, do jeito que você faz um negócio, você faz todos. Isso vai ferir a relação, vai ferir o equilíbrio, porque eu não consigo olhar para minha companheira, para o meu companheiro, porque eu tô preocupado com o boleto que vai vencer, com o cartão que vai virar, etc e tal. E isso é uma perspectiva muito boa, porque muitas das vezes o dinheiro, a beleza, a parte externa vira uma muleta pro cara falar, ela me largou porque eu tô duro, ela me largou porque eu tô gordo. Mas não é a muleta que você escolhe, é o contexto através da muleta, porque você sabe, quando você pratica os esportes, como que é o seu dia? Quando você sabe que vai praticar esporte, quando você sai ali da academia, quando você se movimenta, você está se tornando mais saudável, isso tem um efeito energético e fisiológico em você. O cara que está trabalhando, que está ambicioso, que está visando um futuro melhor, que está se movimentando, mesmo que as circunstâncias estejam contra nesse momento, ele tem um ímpeto que é contagioso, que é gostoso de ter perto, o cara falando de ideia, de projeto, de futuro e tal. E é muito bizarro ver o quanto o argumento do dinheiro vira uma muleta de autossabotagem. Ah, ela me largou porque eu tô duro. Mas você tá trabalhando, irmão? Você tá estudando? Você tá tentando projetando, mudar essa realidade, né? Entendeu? O cara, quando ele tá sem grana, ele tá pensando na grana o tempo todo. Sim. O tempo todo. E aí você sente essa apreensão e essa insegurança, entendeu? Tipo, pô, vamos entrar nessa balada? Vamos, vê aí quanto é que tá. Tipo, vamos amanhã que a gente compra antecipado hoje. Coisa chata, né? Coisa pesada, entendeu? A famosa economia porca. Exatamente. Então eu vejo o dinheiro muito dessa forma, como uma coisa de fluidez, de fazer as coisas sem pensar em dinheiro. Tanto que eu não faço grandes compras, eu não vou comprar um apartamento para depois ficar economizando para pagar o apartamento. Sim. Eu prefiro ganhar muita grana a ponto do apartamento não mudar o meu orçamento, Sim, do que ficar fazendo conta de restaurante depois, entendeu? Ficar fazendo conta de viagem, de aviação contando e, moeda. pô, vou de busão porque não dá para pagar 2 conto uma passagem, entendeu? Completamente. Então eu vejo, e a gente sente a energia do dinheiro disso, né? Quando você tá com dinheiro, você tá bem financeiramente, Sim, você tá tipo,
Você tá leve, você tá em paz, você tá tranquilo. A sobrevivência, né? Está garantida quando você sabe que tem dinheiro. E isso daí também tem muito a ver, isso que você tá falando sobre essa tensão, essa preocupação com o dinheiro. Quando eu falo que não existe tensão sexual, é para lembrar, rapaziada, que termos importam. Quando você quer gerar tensão sexual, o termo tensão no nosso consciente, pela própria etimologia, vai lembrar de momentos tensos. Quando você foi assaltado, quando você ficou doente, quando você se machucou, quando você perdeu alguma coisa, que você fica tenso. Então, por que não trocar a fluidez, né? Colocar ali fluidez no lugar de tensão sexual, fluidez financeira ao invés de preocupação financeira? Por quê? Quando, no quesito ali, igual você fala do date, né, e tal, nunca acreditei em primeiro encontro, mas quando a galera fala de criar tensão durante o date, pra ver se a pessoa vai querer dormir contigo e tal, por que não aplicar disso uma fluidez sabendo que o sexo é algo completamente natural, que todo mundo nasceu de um orgasmo e que a pessoa se sinta leve e fluida do primeiro contato até o bom dia? Quantas vezes a rapaziada fica preocupada em como será a noite, onde vamos, quanto vai custar, tá muito preocupado na noite, só que quem dita a qualidade da sua vida é o seu bom dia. Se você dormiu bem, transou bem, fez um chocolatinho, uma massagem, você acordou mais motivado, feliz, leve. Às vezes dormiu pouco, mas tá com energia fluida porque você transou. Então, se o cara fica nessa de quero criar tensão sexual, quantas mulheres passam meses sem dormir com alguém, procurando, querendo, desejando, mulheres maravilhosas, independentes, poderosíssimas, que não encontram porque a rapaziada tá preocupada nessa de impressionar, gerar tensão sexual. Vou impressionar, vou fazer o meu joguinho, não vou ficar endeusando. O cara vai projetando os próprios complexos na mulher, com o argumento de que o game tem que ser esse, de gerar atenção propriamente dita, e acaba ficando infeliz, junto com um monte de mulher maravilhosa que a gente conhece, lê caixinha no Instagram, inbox todo dia, falando, padrinho, eu não aguento mais, eu quero encontrar alguém só pra transar porque eu preciso e não tá dando. Então, essa parada do impressionar sempre foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Sim. Porque, de fato, a lógica da biologia e da psicologia humana é o homem investir. Em qualquer lugar, se a gente for pro Tibete agora, é os caras chegando nas gurias, é os caras tentando impressionar as mulheres. Isso é padrão, qualquer lugar do mundo é assim. Eu nunca conheci um lugar que não seja a zona, que é a mulher que investe no homem, entendeu? Mas, de fato, o jogo vai virando conforme o homem aumenta o valor social dele de alguma forma. Sim. E no momento em que ele aumenta o valor social dele, a sociedade fala por ele. Sim. Essa é a lógica. E aí no momento em que a sociedade fala por você, você não precisa falar. E se você não precisa falar, você entra em paz, você entra leve, você entra tranquilo. Sim. Porque se você não precisa se provar, tá tudo certo. Exato. E eu vejo essa falha nos caras. Os caras querem impressionar e geralmente com fatores tão idiotas, né, mano? Geralmente é com carro, geralmente é com grana, geralmente é com camarote, com bebida, com umas coisas meio inútil, meio bizarras, sabe? É lógico que tem público pra isso, senão os caras não fariam. Existe público pra isso. Mas não é o nosso público, não é? Exatamente. Tanto que a gente já trocou essa ideia, tipo, onde que você costuma encontrar mulher, onde que eu costumo encontrar mulher. A gente geralmente costuma procurar ambientes que a gente é valorizado pelo ambiente e pela pessoa que a gente é. Sim. A gente, por exemplo, faz um trabalho no Instagram, é muito mais natural que a gente encontre pessoas especiais dentro do Instagram do que num lugar completamente aleatório, onde a gente não vai ser amado ou respeitado naquele lugar, entendeu? Mas manter essa lógica do impressionar, brocha qualquer pessoa, velho. Exatamente. Até porque vai muito de uma escolha de um filtro natural, previamente colocado, que é o cara às vezes escolhe o ambiente errado com a intenção errada e espera que tudo dê certo. Nada que comece errado vai terminar certo. Por exemplo, se a gente escolhe como brother, vamos no restaurante lá, ver o movimento, escutar uma música, sair, ver o povo, é um negócio. O cara fala, não, eu vou num restaurante hoje que eu vou arrumar alguém pra transar. Eu vou levar a moça pra transar pra ver se no final dá tudo certo e ela de repente decide ir pra casa comigo. Você tá jogando contra a própria sorte. Quando a gente conversou isso, o que eu falei? Tem 7 anos que eu aprendi a massagem normal. Antes de aprender o tantra, magnetismo como um todo. Do dia que eu aprendi, eu só troquei a proposta que seria japa, rodízio, cinema, barzinho, para uma massagem. E aí, naturalmente, você encontra quem? As pessoas que trabalham, treinam, querem transar e tiveram uma semana não querem chegar na sexta-feira e ter que se produzir, ter que se arrumar, ter que fazer aquele papelzinho da entrevista, né? Oi, Gui, tudo bom? Qual é o seu nome? Ah, eu faço tal coisa, tenho tal idade. Nossa, muito legal, né? Ainda entra no dilema aquela forçação de barra. Parece entrevista de emprego, só pra ver se quer transar. Se você pensa que você nasceu de um orgasmo, fica tudo natural. Sim. E aí, quando eu falo, eu só conheço as pessoas na porta do meu quarto. Tem gente que se choca, tem gente que fala, nossa, que incrível, que eu detesto ter que ir pra um date e fazer aquele roleplay ali. Total. Pagar aquele papel de, e a dama, o cavalheiro, e o cara puxa. E muitos caras também levam a mulher pro primeiro, segundo, terceiro date, depois que transam, se revelam e somem. Aí a mulher sofre porque o cara foi
criado pra perseguir um prêmio. Um puta cavaleiro só pra transar. É igual você botar um atleta lá, tem a medalha, irmão. Tem o pódio. Você pegou a medalha, você vai fazer o quê? Vai continuar correndo? Você vai continuar treinando em outras ocasiões. Mas na Olimpíada lá, você pegou sua medalha, você vai correr na pista de novo? Acabou. Então por que fazer esse joguinho? Por que ir pra date? Porque se você gosta... Meu amigo gringo tá aqui comigo, ele gosta de jantar e ver o movimento, ele é apaixonado do Brasil. É diferente, porque ele vai pelo ambiente, pela conversa, ele tá aprendendo português, é outro objetivo. Não é o objetivo dele levar alguém pra cama condicionado a essa do primeiro encontro, tá ligado? Pô, eu tenho muito esse debate com os meus amigos mais próximos, velho. Muito, tipo, uma pauta muito forte pra gente. Porque quando a gente sempre saía com a intenção de transar, meu. Sempre. Tipo, balada, ambiente, tal. E todas as vezes que não dava certo... parecia que foi uma bosta. Tipo, ontem foi uma bosta. Como assim foi uma bosta, mano? A gente se divertiu, deu risada, bebemos, tiramos uma onda, foi legal. E no momento em que a gente virou essa chavinha de vamos sair pra se divertir, começou a dar tudo muito mais certo. A fluidez entra. Porque quando as pessoas saem pra se divertir, elas querem procurar pessoas que estão se divertindo, né? Claro. Essa é a lógica. E no momento que ela encontra pessoas que estão se divertindo, ela quer chegar perto daquelas pessoas. E essa lógica serve muito pros caras que saem pra balada pra tentar transar. Porque, meu, você sente o desespero do cara no olhar dele, na postura dele. Você olha pra aquele cara e fala, irmão, na energia dele. Esse cara tá desesperado, esse cara não transa há 2 meses e ele tá completamente desesperado pra transar. E ele tá chegando em todo mundo e você percebe que o cara tá carente. Tá carente e ele saiu pra aquilo, entendeu? Ele precisa. E, cara, é muito difícil a vida desse cara dar certo, entendeu? Aí você pega outros, cara. O cara tá se divertindo pra caramba, tá dançando, curtindo a música, falando com todo mundo. Dali, sei lá, 1 hora, tá a mulherada inteira em cima desse cara. Conhecendo esse cara, se divertindo com esse cara. Eventualmente ele conhece uma e acaba ficando com ela. Então, essa lógica do sair pra transar é uma coisa que os caras têm que quebrar também. Porque se você sai pra se divertir, a fluidez... Gostei dessa palavra, eu nunca mais vou usar tensão sexual na minha vida. Vou usar fluidez daqui pra frente. A fluidez sexual é muito mais natural. Não só a sexual, a social também. Porque eu não preciso me interessar sexualmente pela pessoa. Eu posso me interessar pelo cara tá se divertindo. Pô, eu te vejo na balada, você tá dando risada, tá dançando pra cá. Vou eu colar em você. Chega aí, cara. Você puxa a energia da pessoa. Você quer aproveitar isso pra você também, né? E com mulher é a mesma coisa. A mesma lógica se mantém.